Eu sou o Rinco e hoje eu vou mostrar a melhor forma de responder botões no seu bot de Discord. Não só botões, mas também qualquer tipo de componente, né? Bom, eu tô num projeto aqui que o Felipe me mandou, que ele achou um pouco curioso, né? Então a gente tem aqui um projeto aqui de alguém que fez esse projeto, eu não sei quem fez, mas ele é basicamente um bot aqui de vendas, né? Eu não sei bem como funciona esse tipo de bot aqui, mas a gente tem um exemplo aqui de um código que dá para melhorar demais, né? Então, olha isso aqui, o que esse cara fez aqui, ó. Ele fez um comando onde ele cria o embed aqui e ele cria essa action row com esse select menu aqui, né? Inclusive, ó, ele tá usando aqui message select menu, deve ser V13 isso aqui, ó. Então, beleza, tem o comando aqui. Então, olha só o que ele fez aqui, ele criou eventos interaction create, ele criou um evento só para responder aquele select menu lá e talvez botões, né? Então, olha só o tanto de coisa que ele fez aqui, ó. Ah, e olha só, ele parece que ele criou o select menu de novo aqui dentro desse evento, ou seja, ele não sabe utilizar funções aí para reutilizar código, né? Então, olha só, vocês notam que é o mesmo select menu, ó, adicionar produto aqui, ó, remover produto. Se você ver nesse aqui, ó, é o mesmo também, ó. Deixa eu até ver nesse message create, ah, aqui já é diferente, né? Tá, mas dando uma olhada aqui por cima aqui desse bot, ó, vocês notam muita coisa. Ó, ele tem um if aqui para verificar se é select menu, depois ele tem um if aqui para verificar cada valorzinho, ó. Ele verifica através de ifs, ó, não sabe usar switch. Olha só, tem vários ifs aqui e a gente vai dando uma olhada aqui rápido, olha só. Muitos ifs aqui, ele poderia substituir isso por um switch. Eu acho que ficaria bem melhor também de visualizar. Porque aqui, ó, ele tá chamando o interaction values a todo momento, mas o switch você põe uma vez só ali e depois só faz vários casos aí para cada valor, né? Tá, minimizando isso aqui tudo, deixa eu minimizar esse select menu aqui. Agora a gente tem um if para se a interação for button. Então, ó, ele faz aqui várias verificações de custom ID. Então, ele tem um monte de if aqui, ó. E olha só que interessante que a gente tem aqui, ó. Ele tentou fazer um custom ID dinâmico aqui. Ele verificou se o custom ID começa com adicionar underline, produto underline e deve ter mais coisa aqui, né? Vamos ver se ele faz alguma coisa com esse custom ID. Ah, olha só, ele dá um split aqui no custom ID e pega o terceiro valor aqui, né? Que é o ID. Então, ele tentou fazer um custom ID dinâmico aqui, mas olha só o tanto de linha que tem esse código aqui dele, ó. A gente chegou aqui a mais de 3.000 linhas. Então, imagina para ele atualizar isso aqui, se a lib quebrar por algum motivo aí, por causa da API, ele precisar atualizar, imagina a trabalheira que vai dar para ele atualizar isso aqui tudo. Eu mesmo já fiz código assim no passado e quando eu fui tentar atualizar, eu me deparei com diversos problemas porque eu não conseguia encontrar as coisas, era muito difícil de refatorar o código. Então, por isso, a gente tem que tentar adotar aí melhores práticas, né, na hora de desenvolver os nossos bots. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo o que a gente pode estar fazendo aí, inclusive utilizando a minha base. Então, antes da gente ir lá pro projetinho, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho. Então, se a gente clicar com direito aqui no Baia, eu posso vir em Apps e eu tenho o meu User Context Menu Command, né? E ele é o comando de gerenciar. Se eu clico aqui, olha só, ele envia aqui um menuzinho com botões e tudo isso eu tô fazendo da forma errada, utilizando coletores de mensagens, né? Então, se eu clico aqui, ó, eu posso confirmar se eu quero expulsar ele ou não. Se eu clicar em confirmar, ele fala que, ó, o membro foi expulso. Eu comentei o código para ele não expulsar de fato o membro, né? Para poder testar mais vezes aqui. A gente tem o banir aqui também. Se eu clicar em cancelar, ele volta. E tem o deixar de castigo aqui, que eu posso selecionar um tempo. E aí, quando eu seleciono, eu só coloquei para ele responder aqui, que eu fiquei com preguiça de fazer o resto do código. Porém, o código da forma certa eu fiz completinho, também porque é muito mais fácil de fazer. E eu vou mostrar isso aí para vocês. Mas basicamente a gente tem aqui uma mensagem, né? E todos esses botões aqui eles estão sendo respondidos pelo coletor de componentes dessa mensagem. O que significa que depois de um tempo, esse coletor ele acaba, né? Então eu coloquei lá um tempo de 1 minuto e quando passar 1 minuto a gente vai começar a receber falhas aqui nos botões. E também quando o bot reinicia aí, seja por qualquer motivo, os coletores aqui eles param de funcionar. Olha só, agora a gente já tem um exemplo disso, já acabou o tempo aí do coletor e ele vai dar isso aqui de a interação falhou, né? Então, se a gente utilizar componentes fixos, né? Se a gente utilizar o evento interaction create para responder eles, é muito melhor e vocês vão entender como fazer isso nesse vídeo. Então, eu tô aqui no meu projeto, que se você não sabe como que gera esse projeto aqui, ó, é uma base completinha de bots pronta para o desenvolvimento com diversos recursos interessantes. Você pode utilizar o comando npx constat, que é @latest no seu terminal do VS Code. Eu recomendo muito que vocês vejam o vídeo completo dessa base, onde eu mostro todos os recursos dessa base e como utilizar ela da melhor forma. E nesse vídeo eu vou estar mostrando também como que a gente vai estar utilizando aí os custom ID parents dessa minha base aqui para melhorar os nossos códigos
códigos que respondem botões. Bom, para começar aqui, eu tenho esse index, né? A minha função aqui de Bootstrap App, ela retorna o client, né? Então eu tenho o meu client aqui, e aí eu criei um arquivo separado aqui, só com uma função que recebe o client, que a gente vai manipular tudo ali, né? Então esse é um exemplo de código que a gente não deve mais fazer nos nossos bots. Então, olha só, a gente tem um Interaction Create Event aqui, né? Se você já utiliza a minha base, você sabe que a gente responde os comandos através da classe de comando aqui nas nossas pastas, né? Mas eu quis fazer tudo do zero aqui, como os iniciantes fazem aqui, né? Para vocês dar uma olhada, né? Então, basicamente, a gente vai responder um User Context Menu aqui, onde o nome dele é gerenciar. Só para vocês verem, eu deixei comentado aqui as partes que eu respondo a interação desse comando, né? Porque eu só estou registrando ele aqui com a minha classe de comando, mas para responder mesmo eu estou fazendo esse evento aqui, né? Então, enquanto a gente estiver dentro desse arquivo, vocês precisam fixar que aqui é um exemplo de um código que a gente não deve fazer, né? Porque esse código não é seguro. Primeiro, a gente vai estar criando aqui o embed, né? É um embed simples que vai exibir lá na mensagenzinha, e eu estou criando aqui uma action row com os botões principais, né? Botão de expulsar, banir e deixar de castigo. Beleza, deixa eu minimizar isso aqui de volta. Aqui em cima eu peguei o target, né? Que quando a gente clica com direito no usuário, vai ser esse usuário lá, né? Então, beleza, o que a gente está fazendo aqui, ó? Primeiro, a gente está dando um interaction reply aqui com os embeds e os componentes, e eu estou respondendo aqui de forma efêmera, mas eu também estou utilizando o fetch reply aqui na opção, e isso faz com que o retorno aqui do reply seja uma message, e aí quando a gente salvar dentro da variável aqui, a gente vai ter uma message, né? Se a gente não colocasse esse fetch reply, ou se definisse aqui como false, a gente teria um interaction response, e aí os coletores não funcionam da mesma forma, né? Mas deixando true, ele vira uma message, e com isso a gente tem o método create message component collector. E aí eu fiz um coletor aqui de botão, então vocês notam aqui que o component type é um button, e eu coloquei aqui, ó, time de 60 segundos. Por que os coletores são ruins? Primeiro, que os coletores, eles são listeners que a gente está criando dentro do nosso comando, ou seja, sempre que alguém executar o comando, um novo listener é criado. E se você entende o básico aí de programação Node.js, JavaScript, você sabe que quando mais de 10 listeners de um único evento é criado, a gente recebe um aviso aqui no terminal do próprio Node, né, falando que a gente está criando muitos listeners, e isso não é bom porque pode prejudicar a memória aí do nosso processo, do nosso bot, né? Então, quando a gente cria um coletor, a gente precisa de alguma forma matar esse coletor alguma hora, e definindo o time aqui, ele vai deixar de existir, esse listener desse coletor vai deixar de existir depois desse tempo. A gente tem outras formas aqui de matar esse coletor. A gente pode pôr um max aqui, que é o tanto de vezes que o botão pode ser clicado. Então, se a gente pôr um max 2, o botão ele vai ser clicado 2 vezes, e aí o coletor vai deixar de existir, né? A gente tem também aqui um max users, que é quantos usuários podem clicar no botão. A gente tem um filtro aqui para impedir que outras pessoas cliquem no botão. A gente pode verificar quem pode clicar no botão, mas é basicamente isso. Quando a gente tem um coletor, ele precisa deixar de existir em algum momento, né? E como esse coletor está sendo criado dentro aqui da nossa função do comando, se a gente reiniciar o bot, isso aqui deixa de existir também, né? Porque a gente parou o processo. O coletor aqui, como ele é uma variável, né, temporária, ele não vai existir mais quando a gente ligar o bot novamente. Então, os botões, sempre que a gente clicar lá no servidor, vai aparecer lá que a interação falhou, né? Porque a gente não tem nada para responder esses botões. Então, beleza, estou criando aqui um cancel button só para eu poder usar ele novamente aqui dentro do coletor, né? Então, olha só o que eu fiz aqui. Fiz um negócio bem simples, ó. Dentro do evento collect aqui, ó, quando alguém clicar no botão, ele vai entrar aqui. Eu tô fazendo um switch no custom ID, e aí para cada um eu tô fazendo ações diferentes, ó. Se a pessoa clicar no botão de kick, ele vai criar aqui uma row com um novo botão, e aí o custom ID vai ser confirm kick, e a gente vai ter o cancel button aqui, e aí a gente só atualiza a mensagem aqui com o embed, perguntando se tem certeza que quer expulsar. E agora que o custom ID do botão vai ser confirm kick, ao invés dele cair nesse, quando a gente clicar de novo, ele vai cair aqui embaixo, e aqui a gente tem de fato o método para fazer a ação que a gente está determinando aqui. No caso, é expulsar o membro, né? E aí eu só tô limpando aqui tudo da mensagem, ó, componentes, e embed deixando vazio aqui para limpar, porque se a gente não tem mais o membro no server, não tem por que ter mais ações com ele, né? Mesma coisa acontece aqui pro ban, ó. Quando a gente clicar no botão de ban, ele vai pôr o botãozinho aqui pra gente confirmar. E aí a gente tem custom ID de confirmar aqui e faz a mesma coisa, né? O timeout é diferente, ele vai definir um select menu aqui e atualizar aqui a mensagem pra gente. Com isso, a gente tem aqui embaixo um outro coletor de componente da mensagem, e esse é o coletor de select menu. E aí eu defini o tempo aqui como string select, né? E aí eu tô coletando aqui nessa parte, fiquei com preguiça de fazer toda uma lógica lá, porque eu já tinha feito
feito da forma correta, né? Mas basicamente a gente coleta aqui o valor em milissegundos e a gente pode dar o timeout aí no membro como a gente quiser, né? Mas basicamente é isso. A gente tem aqui como não responder botões, né? Então se você faz desse jeito, eu peço que, por favor, urgentemente aprenda aqui comigo a melhor forma de responder os botões, porque isso aqui é ruim tanto quanto para você que está desenvolvendo e que vai ter que refatorar esse código mais tarde, atualizar, adicionar novas coisas. É ruim também para o usuário, porque alguma hora vai aparecer ali que a interação falhou, né? E você não sabe manipular isso aqui. E é ruim também para o nosso processo de bot aqui, porque se você não souber lidar aqui com esses coletores, você pode acabar estourando a memória aí do seu bot, né? Então, o que eu vou fazer, ó, vou apagar esse código aqui, vou remover isso aqui que a gente fez e eu posso remover essa variável aqui. E agora a gente tem o nosso Bootstrap App bonitinho aqui. O que a gente vai fazer é utilizar o conceito de menus interativos. Se você não viu o vídeo onde eu falo sobre isso, eu recomendo demais, porque você vai entender aí a melhor forma de criar menus interativos para o seu bot, onde a gente pode reutilizar aí código para responder qualquer tipo de interação com um painelzinho aí, um menuzinho, né, a todo momento, né, sem a gente precisar reescrever ele a todo momento que a gente tiver um código lá de botão. Então, para começar, eu tenho aqui, ó, esse menu. Vou entrar aqui nessa minha pasta de menus e eu tenho aqui, ó, Manage, eu tenho Member. Então aqui eu tenho vários menus, ó, deixa eu até minimizar todos eles aqui para vocês entenderem melhor, né, como é que isso aqui vai funcionar. Antes, deixa eu vir aqui na pasta Index. Aqui é muito simples, a gente tem a nossa variável de menus. Dentro dela tem uma propriedade chamada Manage, que recebe os menus de gerenciamento aqui, que são basicamente essa variável aqui, ó, Manage menus, e a gente tem aqui os menus de gerenciar membro. Tem o menu principal, o de confirmar e o timeout. Então, com isso, a gente tem basicamente aqui uma forma de acessar todos os menus de uma forma muito fácil, né? Então, a gente tem, ó, menus, manage, member, e a gente tem aqui todos os menus que são funções que retornam o objeto de respostas de interação, né? Então, beleza, vamos acessar aqui primeiro nosso menu principal de gerenciar membro. Então, se eu abro isso aqui, é muito simples, né? A gente vai ter o embed aqui, ó. Você escreve o embed do jeito que você quiser. Você recebe informações que você vai colocar no seu painel através dos parâmetros da função. Com isso, eu peguei aqui, ó, recebi só o target, que é quando a gente clica com o direito no membro e vai em apps, né? A gente vai ter o target member. Então, como eu cliquei no Baia lá no início do vídeo, o target aqui vai ser o Baia, né? Então, recebi o Baia aqui e aí eu posso utilizar ele para criar um autor do embed aqui, vai ficar com o nome dele e a foto, né? Posso utilizar também o avatar dele aqui para thumbnail. Vou estar utilizando também a cor dele aqui no servidor, né? Então, se ele tiver com um cargo colorido, vai ficar essa cor aqui no nosso embed, né? E aí, só tô pondo uma descrição simples aqui e logo abaixo eu tô fazendo aqui um esqueminha com Custom ID Parents. Esse é um recurso aí da minha base de bots de Discord, onde você pode responder diversos botões de uma forma dinâmica aí, com apenas uma única função. Então, para vocês entenderem, basicamente, todos esses botões aqui, eles vão começar com Manage Member e aí o ID do membro. Então, eu fiz uma variável para poder reutilizar esse texto, né? Então, aqui a gente tem Manage /member o ID do membro /kick. Aqui é a mesma coisa, ó. Manage /member ID do membro /ban e aqui no final /timeout, né? E nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um esquema dinâmico, ó. Se o membro ele tiver de castigo, a gente vai ter o texto remover o castigo do membro. Agora, se ele não tiver, a gente vai ter o texto deixar de castigo, né? Porque a gente vai estar fazendo isso lá nos nossos responders. Então, beleza, a gente tem esse menu simples aqui que a gente vai responder o nosso comando aqui. Então, deixa eu até descomentar ele aqui, ó. A gente tem a nossa interaction, deixa eu tirar o underline aqui, beleza? Então, olha como é simples. Quando eu vim aqui no server, clicar com direito aqui no Baia e gerenciar, quando eu utilizar esse comando, ele vai cair nesse código. A gente vai estar pegando o target, no caso aqui vai ser o Baia, né? E a gente vai estar passando aqui para o nosso menuzinho. E com isso, a gente vai receber aqui o objeto de opções da resposta de interação, né? Que é o Interaction Reply. Então, ó, se eu der um Ctrl X nisso aqui, eu posso até abrir esse objeto e a gente vai ver aqui que a gente tem os embeds, a gente tem aqui os componentes, a gente tem o content, a gente tem o ephemeral, né? A gente tem tudo aqui, só que utilizando a nossa funçãozinha, eu já defini que essa função vai retornar essas propriedades, ó. Então, lá na função, a gente retorna ephemeral, embeds e componente. Deixa eu até voltar nela aqui, ó. Você pode notar aqui, ó, no finalzinho, o retorno da função é exatamente o que o método reply da interação espera, né? Então, beleza. Só isso é o ponto de entrada aqui desse nosso sistema. Esse comando aqui só vai enviar o painel. Agora, a mágica mesmo vai estar nos responders. Olha só que legal. Eu tenho essa pasta aqui e eu vou vir aqui no arquivo de buttons. Vou só deixar minimizado aqui, ó. Já eu explico tudo isso aqui para vocês. Mas olha que legal. Se vocês notarem aqui no nosso menu, a gente seguiu um padrão aqui no nosso Custom ID. Então, eu começo o Custom ID
indico manage/member. Depois eu tenho um parâmetro dinâmico aqui, ó. Aqui sempre vai ser um texto diferente, né? Como a gente vai estar recebendo o ID de uma pessoa, sempre vai mudar, sempre vai ser diferente. Então, nessa parte aqui a gente tem um parâmetro dinâmico e no finalzinho a gente também tem um outro parâmetro dinâmico. Então, ambos os custom IDs desses 3 botões, eles seguem o mesmo padrão, que basicamente é manage/member. Depois a gente tem um parâmetro dinâmico aqui, vai ser o ID do alvo, né? E por último, uma action, que pode ser kick, ban ou timeout. Beleza? Com isso é muito simples, ó. Se você não sabe, os responders aqui na minha base, eles usam o evento interaction create. Ou seja, o evento interaction create, ele é emitido sempre que uma interação for criada, né? Então, quando você clica em um botão, uma nova interação é criada e o evento é emitido. Isso significa que a gente pode reiniciar o nosso bot. O bot ele pode desligar a qualquer momento por qualquer motivo e quando ele retornar, os botões ainda vão funcionar, inclusive de onde pararam. A gente não precisa resetar nada, porque a gente já vai programar de uma forma que eles funcionam assim, né? Então, olha que legal. Primeiro, eu criei uma variável simples aqui, só para limpar os componentes quando eu precisar, mas utilizando aqui esse recurso de custom ID parents da minha base, quando eu defino aqui por 2 pontos um segmento, né, com um nome aqui qualquer, ele vira aqui um parâmetro aqui nesse segundo argumento da função, né? Então, olha só, quando eu dou um Ctrl espaço aqui para o autocomplete do VS Code me auxiliar, eu posso ver aqui que ele pega os nomes que eu defini aqui no custom ID, né? Então, ó, se eu colocar aqui, vou pôr target user ID, vou pôr dessa forma. Se eu ver aqui, ó, o nome da propriedade target user ID. Então, vamos voltar aqui. O que eu tô fazendo? Primeiro, eu tô encontrando aqui o membro na guilda através dessa função aqui, ó, find member by ID, pelo ID do membro aqui que a gente passou no custom ID do botão, né? E aí eu posso achar o membro aqui. Se eu não achar ele, eu só vou retornar aqui uma mensagenzinha simples, né? Inclusive, esse hasDanger aqui, ó, se você não sabe, ele é uma função utilitária pra gente responder interações de uma forma muito fácil aí, utilizando embeds. Eu já mostrei como é que faz essa função aí. Se você quiser ver o vídeo completinho, pode ver no card aí, né? Mas basicamente, tô enviando aqui a mensagem, né? E tô usando aqui as opções com um array de componentes vazio para ele limpar os componentes. Porque se não tiver um membro aqui, se ele não for encontrado, não tem o que manipular, né? Porque esse aqui é um sistema de gerenciar membro, né? Então, beleza. Mas se tiver um membro, o código continua. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o embed aqui dessa mensagem. Então, o embed que tiver lá no servidor, ele vai ser criado novamente aqui. E utilizando aqui essa minha função, da minha lib Discord, o create embed, a gente tem como passar aqui uma interação ou uma mensagem para essa propriedade from. E aí, o embed da mensagem aqui dessa interação, ele vai ser usado para criar um novo embed aqui, onde a gente pode manipular de qualquer forma, né? Então, beleza. Depois disso, a gente tem aqui um switch para as nossas actions, né? Vou até minimizar isso aqui, ó. Olha como fica simples. Como por último aqui a gente vai receber uma action, a gente pode fazer um caso para cada uma delas. E olha que legal, o nosso comando aqui, ele ficou bem mais simples. Deu aqui umas 70 linhas, basicamente, né? Contando também com os espaços, né? Que a gente dá aqui para ficar melhor de visualizar. Mas ficou muito mais resumido, né? Do que aquele outro código que a gente fez, que deu muito mais linhas. Mas voltando aqui no nosso menuzinho, ó, vocês notam que a action aqui vai ser o finalzinho aqui do nosso custom ID. Então a gente tem aqui, ó, kick, ban ou timeout. E aqui a gente tem exatamente essas ações. Então a gente tem o kick, ban e o timeout aqui também. Só que eu tenho um outro aqui que é o main, porque eu tenho aqui embaixo outros menus, né? Então eu tenho esse menuzinho aqui de confirmar, que eu vou estar recebendo de forma dinâmica aqui o que eu quero confirmar. Então eu especifiquei aqui que eu vou receber um embed, que vai ser o embed que já existe. Vou receber o ID do alvo, que é o ID do usuário que a gente usou o comando. Vou receber um texto aqui para eu escrever ali em um novo embed e vou receber a action, né? Então olha que legal. Quando eu clicar, por exemplo, no botão de banir, eu não quero banir logo de cara. Eu quero que exibe aqui um outro menuzinho com um embed dizendo aqui se eu desejo mesmo banir a pessoa, né? E aí vamos ter 2 botões aqui, um de confirmar e o outro de cancelar. E o de cancelar, a action é main, né? Então, se a gente clicar para cancelar, ele deve voltar aqui para o menu principal, né? E a gente exibe ele da mesma forma que a gente exibiu aqui no nosso comando, né? Então, olha só, ele já está reutilizando aí um código que a gente criou. Agora, imagina sem essa função, a gente teria que criar todo o menu aqui, ó, os embeds, os componentes, os botões, teria que criar tudo aqui e enviar aqui nessa reply. E se a gente quisesse fazer isso aqui também dentro desse case, teria que criar tudo aqui de novo, né? Ou seja, seria mais linhas ainda para o nosso código, mas com as funções aqui de menus customizados, a gente reutiliza código aí e economiza aí as linhas do nosso projeto, né? Mas beleza, vamos prosseguir aqui, ó. Eu tenho aqui o comando de kick, então deixa eu ignorar esse if por enquanto. Primeiro, ele vai cair aqui, ó, quando a gente
tiver o Custom ID Kick, ele vai seguir para essa parte aqui no nosso código. Então ele vai atualizar a nossa mensagem ali da interação com esses botões aqui de confirmar, né? Então no nosso painelzinho aqui de confirmar, eu passei aqui o embed que já existe, passei o ID do membro para ele poder ser obtido aqui em cima de novo, né? Quando a gente clicar. E aí no texto eu coloquei assim, ó, deseja mesmo expulsar, e aí eu pus o membro aqui para ele ser mencionado do servidor. Então o que vai acontecer quando a pessoa clicar no botão Kick? Vai ser exibido mais um embed aqui. Então, como a gente passou o embed que já existe para cá, aqui eu tô criando um embed novo. Então, vocês notam aqui embaixo, ó, que eu tô enviando primeiro o embed que já existe e depois o embed novo. Então, vai ficar ali aquele embed do nosso painelzinho com a foto do membro, a cor dele e tudo mais. E logo abaixo vai ficar um outro com o texto, né, que a gente tá perguntando. E aí a gente vai ter aqui, ó, manage /member o ID do membro a action. No caso vai ser o kick aqui, né? E agora o label aqui ele vai ser confirmar, porque antes o label do botão era expulsar, né? E aí com isso a gente pode fazer uma checagem aqui, ó, se o componente label for confirmar. E esse componente a gente está extraindo aqui em cima, ó, da própria interação. E como os responders já faz a tipagem automaticamente aqui da nossa interação, a gente já vai ter aqui no componente um button component. E com isso a gente pode ver todas as informações desse componente, inclusive a label. Então, se o custom ID do botão for kick, porém a label do botão for confirmar, eu quero expulsar o membro aqui do servidor. Então eu coloquei esse código aqui comentado, né? Porque eu não quero expulsar de fato, é só para fins educacionais, né? Eu não vou expulsar os membros do meu servidor, mas aqui vai ter o código que expulsa mesmo. Se você quiser fazer um código aí com logs também, né? O espaço é todo esse aqui, né? E aí depois disso a gente vai atualizar a mensagem dizendo que o membro foi expulso e vou limpar os componentes da mensagem, né? Porque não tem por que continuar com esse painel. Esse painel é de gerenciar o membro do servidor. Como o membro não tá mais no servidor, não tem mais o que gerenciar, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para o ban, então é o mesmo esquema, né? Ó, primeiro ele cai aqui embaixo, ó, deseja mesmo banir tal membro do servidor, e aí agora se o label for confirmar, a gente tem o método de banir ele aqui, né? Que é o nosso target. Não pode esquecer que a gente está sempre buscando ele toda vez que a gente clica no botão. Agora, para o timeout é diferente. Aqui já é um pouco mais complexo, né? Primeiro a gente está verificando aqui se o membro não está de castigo. Se ele não estiver de castigo, a gente vai atualizar a mensagem com esse menuzinho aqui agora, né? O menu de timeout. Se eu voltar aqui, deixa eu minimizar isso aqui tudo. O menu de timeout é simples, ó. Ele basicamente vai só atualizar os componentes da mensagem. Eu não estou atualizando os embeds. E aí no próprio select menu eu coloco aqui o prompt, né? Selecione o tempo que deseja. E eu fiz até um esqueminha simples aqui, ó, para colocar o tempo em milissegundos aqui no valor das nossas opções. Então aqui, ó, tem um minuto. O minuto é basicamente 60.000 milissegundos. A hora vai ser 60 vezes o total de 1 minuto em milissegundos, né? Dia 24 vezes horas aqui, ó. E aqui nas opções, ó, 60 segundos é 1 minuto, 5 minutos é 1 minuto vezes 5, 10 minutos 1 minuto vezes 10, ó. E aqui, ó, uma semana vai ser 7 dias, né? Tudo isso aqui vai ser um número bem grande aí de milissegundos, porque a função lá de deixar o membro de castigo do Discord só aceita um tempo em milissegundos, né? Então essa aqui é mais uma dica aí para vocês, de você manipular milissegundos aí de uma forma bem fácil no seu código, né? Para você não ter que ir lá no Google procurar quanto é tal tempo em milissegundos. Você não precisa mais disso, né? Ó, só faz assim e já era. Então eu tô criando aqui uma row de select menu com esse select menu aqui, e logo abaixo eu tô criando uma outra row com um botão para voltar, né, para o menu principal, para ele cancelar a ação. Se eu me arrepender lá, eu não quero mais deixar o membro de castigo, posso voltar para o menu principal. E vocês notam aqui que a ação é main. Então quando a gente clicar nesse botão, ele vai cair dentro desse caso aqui e vai atualizar a mensagem pra gente com o menu principal. Mas beleza, vamos voltar aqui no nosso código, ó. Beleza, se o membro ele não tava de castigo, a gente exibiu esse menu, porém agora ele é um select menu, né? Então não existe mais botões depois disso. Isso aqui já é para um outro sistema. Então deixa eu deixar minimizado isso aqui. Depois que a gente exibir o select menu para a pessoa, quando a pessoa clicar no select menu, selecionar uma opção, ele não vai cair aqui dentro, porque esse responder aqui é de botão. Por isso que eu criei aqui esse outro arquivo, ó, de selects dentro aqui da pasta de member, manage member, né, dos nossos responders, e eu tô colocando o mesmo padrão de custom ID aqui, ó, manage member recebe um argumento dinâmico aqui, o parâmetro dinâmico, target ID e uma action. Coloquei dessa forma aqui para caso futuramente eu queira fazer mais actions aí com outros select menus, né? Mas basicamente quando a gente selecionar uma opção no nosso select menu, a action aqui vai ser o timeout, né? Se eu voltar aqui no nosso painelzinho, ó, vocês notam que a gente tem aqui, ó, manage
barra member, o ID do membro, e no finalzinho aqui a gente tem a action timeout. Então eu já estou extraindo o valor selecionado aqui dos velhos da interação e a gente está fazendo o mesmo esquema dos botões aqui, ó, tentando achar o membro na guilda. Se ele não tiver, a gente fala que ele não foi encontrado. Mas a ação mesmo tá aqui, ó, pra gente deixar a pessoa de castigo. Ó, primeiro eu vou adiar a atualização do botão, depois disso eu vou deixar a pessoa de castigo e eu preciso parsear essa string, que é um tempo em milissegundos, para um número. E aqui eu não preciso me preocupar com isNaN, porque eu sou desenvolvedor, eu tenho certeza que o que eu tô recebendo aqui é uma string numérica, né? Então eu não preciso me preocupar, né? Parseio aqui direto, ele vai virar um número e vai deixar a pessoa de castigo. E aí depois disso ele vai editar a nossa mensagem com o menu principal novamente, porque se eu deixo a pessoa de castigo no server, ela ainda tá no server. E aí eu posso escolher remover o castigo dela ou não. Então depois que eu já editei a mensagem com o painel principal novamente, eu posso enviar uma outra mensagem aqui com o follow-up dizendo quanto tempo dura o castigo aqui do membro, né? Então eu só fiz aqui um esquema simples, né? O castigo de tal membro expira, e aí eu utilizei o time do Discord JS, né? Essa funçãozinha aqui que a gente pode passar uma data e depois a formatação relativa, e aí ele vai ficar bem bonitinho lá no server pra gente. Então beleza, a gente deixou o membro de castigo. Então o que vai acontecer agora? Nosso painelzinho vai voltar a ter esses botões todos aqui, de banir, expulsar e deixar de castigo, só que esse botão aqui ele vai ser diferente agora. Se vocês lembrarem o que eu fiz aqui nessa funçãozinha, eu estou verificando aqui se o membro ele está de castigo. Então se ele tiver de castigo, o botão vai ser para remover o castigo dele. Então aqui vai ser remover castigo. E a mesma coisa acontece dentro desse if. Então a gente tem aqui uma checagem, ó. Se ele não está de castigo, o select menu aqui com os tempos para ele ficar de castigo vai ser exibido. Porém, se ele estiver de castigo, o código continua. E aí primeiro ele vai cair aqui, né? Nessa parte onde a gente atualiza a mensagem com o prompt, né? Deseja mesmo remover o castigo, e é o mesmo esquema aqui dos botões de expulsar e banir. Então primeiro a gente faz a pergunta aqui, ó, se ele tem certeza, aí vai ter lá os dois botões. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, o menu aqui de confirmação, né? Então a gente vai ter aqui, ó, confirmar ou cancelar. E aí nesse caso agora a action vai ser timeout. Então como a gente tem um botão timeout, eu posso verificar se o label é confirmar. Se for confirmar, eu faço aqui todo o processo para remover o castigo do membro. Então para remover é muito simples, é só deixar aqui nulo no método timeout aqui do membro, né? E aí eu posso voltar ao menu principal aqui novamente e eu digo aqui que o castigo foi removido com sucesso. Então vamos testar esse comando aqui, ó. Posso clicar com o direito aqui no baia, vamos gerenciar ele. Então tá aqui, ó. Se eu clicar aqui para expulsar ele, ó, deseja mesmo expulsar baia do servidor, eu vou cancelar. Clicar aqui para banir, ó, deseja mesmo banir baia. Se eu confirmar, ele vai falar aqui que o baia foi banido, lembrando que eu deixei comentado, né? Aí o baia não é banido de verdade. Deixa eu gerenciar ele aqui de novo. E agora vamos testar o castigo, ó. Deixar ele de castigo, posso selecionar aqui, ó, 60 segundos. Então agora, ó, castigo de baia expira, e aí utilizando lá a nossa funçãozinha time do Discord JS, passando a data aí, vai aparecer o tempo certinho aqui de quanto falta, né, para acabar o castigo dele, ó. Se eu clicar com direito aqui nele, ó, vamos ver aqui, ó, remover castigo, e olha só, tá aqui, ó, tá até sincronizado, ó. Se você olhar aqui em cima, ó, 35, 34, ó, tá a mesma coisa aqui e na mensagem. Então se eu clicar aqui, ó, ele ainda tá de castigo, ó, agora a gente tem o botão remover castigo, eu posso clicar aqui e deseja mesmo remover o castigo de baia, vou confirmar e pronto. Agora o castigo do baia foi removido e eu posso clicar para deixar ele de castigo de novo, ó. Agora vai ser uma semana de castigo. E olha só, o castigo de baia expira em 7 dias, né? Então já tá funcionando perfeitamente aí o nosso sisteminha. Deixa eu remover aqui o castigo dele, né? Então tudo certinho. E o melhor de tudo, olha só, vou desligar esse bot. Vocês notam que ele tá desligado. Se eu clicar aqui no botão, ele falha. Porém, se eu ligar o bot novamente, vamos supor lá que o seu bot ele reiniciou, seja por qualquer motivo. Se eu clico no botão, o botão funciona normalmente de novo. E, inclusive, ele vai funcionar de onde ele parou. Então, olha só, eu posso deixar até aqui nesse select menu e posso desligar o bot de novo. Vamos ver aqui, ó. O bot desligado não responde mais a interação, né? Então ela falha. Então, se eu ligo o bot mais uma vez, eu continuo da onde eu parei, porque como é o evento Interaction Create, ele sempre vai ser emitido quando a gente usar aqui os componentes, né? Então eu posso selecionar aqui de novo, ó, uma hora, e pronto, ó, funcionou perfeitamente, voltou pro nosso menuzinho aqui, eu posso remover o castigo dele de novo, e essa é a melhor forma de responder botões aí do seu bot de Discord. Lembrando que esse recurso aí, ó, de Custom ID Parents, ele é exclusivo da minha base, quer dizer, eu que criei esse recurso, né? Eu nunca vi
ninguém fazendo base de bots com isso. Então, se você conhece alguém que tem uma base de bots com esse recurso aí, desse mesmo jeito, com a tipagem bonitinha ali que eu fiz, né? Me manda aí pra eu dar uma olhada, pra eu ver como que essa pessoa fez. Só que do jeito que eu fiz, eu diria que só a minha base tem, né? E sobre a minha base de bots, se você vir aqui no chat de anotações, você vai encontrar a documentação completa aqui da minha base, né? Então você pode clicar aqui e você vai acessar aqui essa documentação completinha. Tá bem bonitinha aqui como que você vai fazer para criar o seu projeto. Olha só, tem todos os passos aqui, ó. Você vai utilizar o comando npx const@latest e aí tem tudo que você pode fazer aqui e tudo mais, ó. E aí você tem que pôr seu token lá no .env, ele diz tudinho aqui e tem uns exemplos aqui de o que você pode fazer, ó. Comandos slash, ó. Tem todos os exemplos aqui, menu de contexto, ó, autocomplete, os responders aqui, ó. E a gente tem essa página aqui com a explicação desses custom ID parents, né? Então olha só, tem aquele exemplo que eu dei no vídeo aí, ó, manage user, e aí a gente tem o ID aqui do usuário e depois uma action, e aqui dentro do responder, ó, o padrão que ele segue aqui, ó, primeiro um prefixo qualquer, depois os parâmetros dinâmicos, e eles são recebidos aqui no segundo argumento, né? Então tá tudo muito explicado aqui, se você quiser dar uma olhada aí nessa documentação, que ela tá bem completinha, e eu recomendo bastante que vocês vejam aqui as convenções dessa base. Se você ler toda essa página aqui, você vai utilizar a base da melhor forma possível aí. Então eu recomendo bastante que você leia essa página aqui, se você for utilizar minha base de bots, né? E lembrando que mesmo depois de ter visto esse vídeo, mesmo depois de ter lido toda a documentação da minha base, se ficou alguma dúvida, pode entrar no meu Discord, sempre o primeiro link aí na descrição, e aí basta você descer aqui e mandar sua dúvida nesse chat aqui. Eu ou a galera tá aqui, vamos tentar te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.